A gente terminou o primeiro tempo falando do quê? Daquele sintagma nominal. Lembra o sintagma nominal? A mudança de posição dos termos do menino pobre e o pobre menino. O sintagma nominal mais difícil foi o menino pobre e o pobre menino, não foi? O menino pobre e o pobre menino. E foi por isso que os alunos começaram a conversar no chat aí no intervalo. Então a gente vai voltar a gravar, presta atenção. Nessa gravação que vai rolar agora, eu vou trazer 2 vídeos em que eu vou dividir as questões e as 13 dicas a gente vai pro topo com elas. A gente vai falar de coisas bem importantes. Quando você tiver fechado esse material, você vai ter tudo que pode ser importante, substantivo e adjetivo. Na próxima semana, a gente vai continuar falando do advérbio e a gente vai continuar, anote aí na sua agenda, quais são os próximos assuntos. Advérbio, plural de substantivos e adjetivos compostos e grau dos adjetivos. A gente vai estudar isso tudo na próxima aula, tá bom? Então fique ligado, não deixe de ir lá no meu Instagram, professora Adriana Figueiredo, porque lá eu vou te organizar. Aí eu vou te mandar para o Telegram, lá eu distribuo o material, passo o dever de casa. Não deixe de me seguir aqui às terças-feiras com esse curso extensivo, tá bom? Então vamos lá, voltando a gravar. Vai, posso ir, galera? Todo mundo comigo? Vai! 1, 2, 3 e já! Vamos agora com questões de concursos. Essas questões, elas foram escolhidas de uma maneira bem didática. Eu não saí pegando as questões e colocando aí para fazer uma mistura dos assuntos, não. Você vai ver que para cada questão, ou para cada par de questões, eu vou trazer uma dica. Ao final do material, você terá 13 dicas. Você vai olhar para as dicas e vai falar assim, eu aprendi. Você tem que ter aprendido as 13 dicas. Esse é o seu compromisso comigo. Então, você tem que aprender as 13 dicas. Você não pode sair dessa aula sem entender as 13 dicas. São as 13 dicas que eu trouxe aí, que você vai ver, que vão fazer com que você entenda o melhor e o pior de artigo, substantivo e adjetivo, tá? Com elas, a gente vai fechar a aula, tá bom? E aí eu escolhi questões que vão ilustrar essas dicas para você. Tudo bem? Mas antes de irmos às questões e às dicas, no vídeo anterior, nós falamos do sintagma. E esse sintagma, olha, vou te dizer, toda vez que eu trago esse sintagma para a aula, alunos ficam engasgados com esse sintagma. É com ele que eu volto a falar. Então, eu começo o vídeo voltando a esse sintagma. Olha aqui. Então, veja, você ficou com dúvida nisso? Então, eu vou voltar a isso só para a gente fechar e poder seguir adiante. Um menino pobre e um pobre menino. Esse sintagma nominal, menino pobre, ele é um ótimo exemplo para algumas fichas caírem para você. Primeira coisa que você tem que aprender com isso é, vamos lá, um menino pobre. Beleza, ó, um menino, substantivo, pobre é adjetivo. Tá, beleza. Um pobre menino. O outro lá vai dizer, para mim mudaram as classes, ó. Vou colocar, mas não copie não, que depois eu vou apagar, ó. O outro lá vai dizer, ó, eu posso ter um pobre. Eu posso ter um pobre. Um pobre chegou. Pobre? Adriana, eu acho que mudou. Ele vai dizer, eu acho que mudou, porque eu posso ter um pobre. Um pobre chegou. Pobre pode virar substantivo? Pode. Mas menino pode ser o adjetivo dele? É isso que você tem que pensar. Na mudança de posição dos termos do sintagma, não olhe para a classe de palavra isoladamente. Veja, pobre até poderia ser substantivo, mas menino não poderia ser adjetivo. Ou seja, não faz sentido agora dizer que um pobre menino é um pobre que é menino. Então, o problema desse segundo sintagma aí é que pobre até podia ser substantivo, mas menino não faz sentido menino ser o adjetivo de pobre. E não force a barra aí. Não fique assim, Adriana, mas eu acho que faz sentido sim. Eu posso ter um pobre que seja menino, um pobre que seja menino, ou seja, ele é um menino ainda. É um pobre que ainda é um menino, inocente. Não! Quando você fala um pobre menino, você não está falando de um pobre que ainda é menino, um dia vai crescer. Não! Então, pobre até poderia ser substantivo, mas menino, aí nesse sintagma,
Não faz sentido dizer que menino é adjetivo de pobre. Portanto, não olhe para as classes, para as palavras isoladamente. Nas questões, você vai olhar os dois. Pobre não poderia ser substantivo e menino adjetivo dele. Então, nesse caso, menino continua sendo substantivo e pobre continua sendo adjetivo. O que eu tive foi a mudança de posição dos termos gerou mudança de sentido. Porque no primeiro caso o valor é objetivo, um menino pobre é um menino sem dinheiro, e no segundo caso o valor é subjetivo. Um pobre menino é um menino coitado, ou seja, é subjetivo, é opinativo esse adjetivo aí. Entendeu? Eu voltei a esse sintagma porque eu sei que ele traz dúvida, sempre traz. E eu retirei esse sintagma de uma prova do CESP, Sebrasp, que foi a primeira banca que trouxe esse assunto para o mercado. Agora a gente vai treinar. Então, neste vídeo, eu vou te mandar aí um número de questões e suas dicas. Vamos lá. Questões de concurso. Questão 1. Então, vamos embora aquecer. No excerto, e ambos os casos acabam criando impacto na vida real, as palavras em destaque pertencem, respectivamente, a quais classes gramaticais? Então, nessa questão, Banca Instituto OCP, era só para você dizer as classes, tá? Então, vamos lá. Em ambos os casos aqui é substantivo, ó, com esse artigo eu sou feliz, e real está se referindo à vida. Vida é substantivo, real é o seu adjetivo. A banca queria as classes, resposta letra A. Próxima questão. Para a gente resolver a próxima questão, eu trouxe para você a dica 1. Então, assim, ao longo desses anos, eu comecei a mapear todas as maldades das bancas. E a primeira maldade está aí na dica 1. O que as bancas fazem para o candidato errar quando o assunto é substantivo e adjetivo? As bancas confundem o candidato naquilo que elas sublinham. Então, a dica 1, presta atenção, a dica 1 é para te dizer, cuidado com o que a banca sublinha. Repita comigo, cuidado com o que a banca sublinha. Adriana, o que é isso? Eu quero dizer, cuidado com o que a banca sublinha. Estou falando de quê? Digamos que nessa questão, eu tenha sublinhado da menina. Se eu perguntar para você, da menina é o quê? Se eu perguntar para você qual é a classe gramatical disso daqui, repare, eu sublinhei da menina. Se eu sublinhei da menina manda seta para blusa, não manda? É. Como é que é o nome da expressão que se refere a um substantivo? A expressão que se refere a um substantivo é a locução adjetiva. Locução adjetiva é uma expressão que modifica o substantivo. Neste caso, eu sublinhei a expressão. Mas tome cuidado. Uma das ciladas das bancas, das armadilhas, é sublinhar só o núcleo. Então, veja, se eu pergunto, era linda a blusa da menina, qual é a classe gramatical de menina? Ah, cuidado! O outro lá não vai olhar o que a banca sublinhou, vai dizer que é uma locução adjetiva. Tá, seria uma locução adjetiva se eu tivesse marcado tudo. Só que não. Só que agora eu só marquei menina. Então, se eu marquei menina, menina é o quê? Substantivo. Não confunda a locução adjetiva com o substantivo que está dentro da locução adjetiva. Cuidado com o que a banca sublinha. Se a banca sublinhar o todo, é locução adjetiva. Se a banca sublinhar o núcleo, aí o núcleo é só um substantivo. Então, menina, a menina sozinho, menina é substantivo. Tanto é que eu tenho um artigo antes, ó, a menina. Tudo bem? Então, essa foi a dica 1. Bom, antes da gente seguir, eu trouxe mais uma dica para você. Dica 2. Essas duas dicas aí que eu vou começar a usar nas questões. Dica 2. Substantivo. Bom, a dica 2 eu já comentei lá na teoria, mas eu quero que você transforme a dica 2 em um mantra, para você nunca mais esquecer.
Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Então, toda vez que a banca sublinhar alguma coisa e você estiver na dúvida, pô, será que é substantivo, será que é adjetivo? Não esqueça. Na hora de fazer o tira-teima, na hora de ter a certeza, coloque um artigo antes. Substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Então, veja a diferença entre esses dois exemplos. Quando eu digo ele tem inteligência para a missão, cuidado, é diferente de dizer ele é inteligente para a missão. Aqui, inteligente está qualificando o pronome. Inteligente é adjetivo, porque adjetivo é classe de palavra que modifica substantivo ou um pronome, que nesse caso é um pronome substantivo. Tá, então nesse caso, eu estou falando de inteligente adjetivo, mas aqui em cima não. Cuidado para não achar que inteligência é adjetivo. Isso é outra cilada das bancas. O outro lá vai falar, inteligência é adjetivo, ó, ele tem inteligência, tá elogiando. Ó, tá elogiando, é adjetivo. Não. Inteligência não é adjetivo, inteligência é nome. Coloque um artigo antes. Isso te ajuda. A inteligência. Inteligência é um substantivo. Substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir. Pode, ou seja, eu tento colocar um artigo antes para ter a certeza de que é um substantivo. Então, vamos embora continuar treinando. Questão 2. Assinale a opção em que todas as palavras destacadas classificam-se como substantivos. Então, vamos embora lá. Vamos embora lá. Classificar. Eu quero você classificando todas essas palavras comigo agora. Vai, letra A. Tenho uma amiga. Uma amiga. A amiga. Ah, aqui eu sou feliz. Ó, esse uma está mostrando que amiga é substantivo. Aproveite a questão e classifique todas as palavras grifadas comigo. Que mora, bom, mora é verbo. Bom, já vi que não é a letra A, né? Porque a banca quer todos os substantivos, mora é verbo, verbo morar. E Europa, vamos aproveitar e classificar a Europa. Ó, a Europa, Europa é nome, Europa é substantivo. Tudo bem? A Europa. Então ele está grifando só a Europa. Se ele tivesse grifado na Europa, aí você vai ver, seria uma locução adverbial de lugar. Cuidado com o que a banca sublinha. A banca sublinhou Europa. Então, Europa é substantivo. Show. Letra B. Minha inveja foi do desapego. Vai, eu não quero só você marcando a resposta, não. Eu quero você classificando todas as palavras comigo. Vamos, vai. Ó, minha inveja foi do desapego. O desapego. Com esse o, eu sou feliz. Desapego é substantivo. O desapego é nome. Da facilidade. Ah, com esse artigo, eu sou feliz também. Ó, aqui tá mole. Substantivo, a facilidade. Então, quando o artigo vem, eu sou feliz. Tá, mas aqui acabou, ó. Surpreendentes não é não, porque surpreendentes se refere a capítulos. Capítulos é substantivo, então surpreendentes é adjetivo. Por isso, não é a letra B. Letra C, que escancara a estupidez. Ó, com esse artigo eu sou feliz, estupidez é substantivo. Tá, mas compulsivo refere-se a consumo. Consumo compulsivo. Consumo é um substantivo, então compulsivo é um adjetivo. Já vi que não é a letra C. Tá, mas vem, continue comigo, ó. Como se ele pudesse preencher nosso vazio. Vamos, eu quero que você classifique vazio. Vazio é o quê? Quando eu digo nosso vazio, eu tô falando o vazio. Então, vazio aí, que você conhece como adjetivo, nessa frase, olha o determinante, nosso vazio. Lembra que a gente viu isso lá na teoria? Com esse determinante, eu sou feliz. O vazio, eu posso colocar um artigo antes. Vazio aqui é substantivo. Mas não é a letra C, por quê? Não é a letra C porque compulsivo é adjetivo. Tudo bem?
Foi. Tá, show. Letra D. Quando V está enraizado. Está enraizado. Veja, ele está. É como se houvesse aqui um pronome, ele enraizado. Enraizado é o quê? Adjetivo, porque está qualificando ele. Adjetivo, Adri, é classe de palavra que modifica substantivo ou um pronome substantivo? É. Tá. E estilo? O estilo. Eu posso colocar o artigo antes, só nesse caso eu tenho um artigo aqui. Um estilo. Estilo é um substantivo. Já vi que não é a letra D, porque já apareceu um adjetivo ali de cara. Tá, sem testar nosso espanto, com esse nosso, eu tenho um determinante que está mostrando que espanto é o quê? Espanto é um substantivo. Na letra D, eu tive adjetivo, substantivo, substantivo. E eu queria 3 substantivos. Resposta, letra E. Ideia de poder. Veja, se a banca tivesse marcado de poder... Então, ó, eu vou voltar aqui com você. Você entendeu a maldade da banca? Se ela tivesse marcado de poder é locução adjetiva. Você está entendendo? Cuidado com o que a banca sublinha. Se ela tivesse grifado de poder, seria locução adjetiva, porque de poder refere-se à ideia substantivo. Só que não. Só que a banca grifou só o poder. Dentro de poder, poder é um substantivo, o poder. Cuidado com o que a banca sublinha. Poder aqui é substantivo. Vem, ó, a gestão do ócio. Gestão, ó, com esse artigo eu sou feliz. Esse acento indicativo de crase, ele demonstra que há uma preposição mais um artigo. Então, gestão é um substantivo. Sou feliz porque eu tenho um artigo. E aqui eu também tenho um artigo do ócio. O ócio, ó, esse O, me ajuda a ver que ócio é um substantivo. As 3 palavras grifadas eram substantivos. Entendeu o que a banca fez aí? Então vamos lá. Dica 1, cuidado com o que a banca sublinha. Se a banca sublinhasse toda a expressão de poder, seria uma locução adjetiva. Mas como a banca grifou só poder, é substantivo. E outra coisa que você aprendeu, dica 2. Qual é a dica 2? Toda vez que eu tiver uma palavra que pareça ser um substantivo, para eu ter a certeza de que é substantivo, eu coloco um artigo antes. O poder. O poder. Quando eu coloquei um artigo antes, eu tive a certeza de que era substantivo. Vamos em frente. Agora, terceira dica. Dica número 3. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Então, isso você já aprendeu comigo lá na teoria, agora você está transformando isso numa terceira dica que você não pode esquecer. Como assim o artigo tem o poder de substantivar? O artigo pode transformar palavras que não são substantivos em substantivos. Então, veja, o essencial é invisível aos olhos. Ora, essencial, que normalmente é, se eu digo assim, assunto essencial. Essencial, comumente é o quê? Essencial, comumente é adjetivo. Por quê? Porque normalmente se refere a substantivo. Tá, entendi. Mas o artigo tem o poder de substantivar palavras. E o que é substantivar? É transformar palavras que não são substantivos em substantivos. E aproveite para acrescentar a dica de que não é só o artigo, qualquer determinante. Pode ser um pronome, pode ser um numeral. Qualquer determinante pode substantivar. Vamos embora fazer aí uma questão da FCC falando disso. Vamos lá. Questão 3. Aqui, veja o que a banca fez. E menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão.
Aí a banca pedia a classificação dos termos sublinhados. Ora, fechamos. Pronto, foi. Olha aqui. O inexplicável, este artigo, fez o quê? Transformou o inexplicável, que normalmente não é isso, não. Normalmente inexplicável é o quê? Inexplicável normalmente é adjetivo. Assunto inexplicável. Inexplicável normalmente é adjetivo. Tá, mas o artigo tem o poder de substantivar palavras. Inexplicável deixa de ser adjetivo para ser substantivo. E aqui embaixo, rapaz, bronco e vilão. Bronco se refere a rapaz. Rapaz é substantivo. Então, bronco é o seu adjetivo. A banca quer que você classifique as palavras. Resposta, letra A, substantivo e adjetivo, respectivamente. Tudo bem? Bora mais. Quarta dica. Então, agora vamos embora crescer. A cada dica, você vai aumentando aí de nível. Essa dica 4, ela é motivo de inúmeras questões. O objetivo da aula hoje não é resolver muitas questões. O objetivo é te mostrar o pior que pode aparecer. Essa dica 4, se a gente for fazer um mapeamento, você vai ver um número de questões dessa dica 4. Você sabia a diferença entre substantivo e vocábulo substantivado? Sabia que vocábulo substantivado é uma coisa e substantivo é outra? Eu vou te mostrar isso nas questões, mas antes, anote aí a dica 4. Não confunda substantivos com vocábulos substantivados. Ó, eu trouxe aqui para você 2 exemplos. Ó, o sonho da menina é ser engenheira. Sonho é o quê? Vem comigo, ó. Sonho. Qual é a classe gramatical de sonho? Qual é a classe? Normalmente, sonho. Ah, sonho é sonhar. Não. Sonhar é verbo. Estou falando do sonho. Sonho, o sonho. Comi um sonho. Tive um sonho. Sonho é o quê? Sonho é um substantivo, é nome. Substantivo é nome. Não confunda sonho com sonhar. Não estou falando do verbo, tá? Estou falando do substantivo. Beleza. Agora, não aceitarei um não como resposta. Não é o quê? Não é o quê? Se a banca te parar no meio da rua, a banca que faz a sua prova, e perguntar assim para você, qual é a classe gramatical de não? Você vai dizer advérbio, de negação. Tá. Mas nessa frase, não é o quê? Não deixa de ser advérbio. Não é advérbio. Não é um substantivo. Tá, entendi. Mas é um substantivo qualquer? Não. É um substantivo que derivou de outra classe gramatical. Então, veja, o primeiro substantivo é um substantivo puramente substantivo. O segundo substantivo é um vocábulo substantivado. Ou seja, ele não deixa de ser um substantivo igual ao outro. Mas ele é um substantivo que derivou de outra classe. Derivou de um advérbio. Normalmente não é advérbio, mas aqui virou um substantivo. Qual é a aplicabilidade disso nas provas, Adriana? Então presta atenção. Ó, antes de eu te mostrar uma questão, organizou isso? Os dois são substantivos. Se te perguntarem assim, qual a classe das 2 palavras grifadas? Substantivo. Mas se te perguntarem, entre esses 2 substantivos, qual deles é um vocábulo substantivado? Somente o segundo. Você entendeu? Porque o primeiro não é um vocábulo substantivado. O primeiro é um substantivo, sempre é um substantivo na origem. O segundo não é um substantivo na origem. Então, ele é um substantivo, mas é um vocábulo que virou substantivo, que foi substantivado. E aí, o artigo, não esqueça, ele faz muito esse papel. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Eu trouxe para você uma questão para você entender a aplicabilidade dessa dica 4. Ó, vem comigo. Assinale a opção que apresenta o pensamento em que ocorreu a
substantivação do termo sublinhado. Veja, a banca quer o quê? Ela quer um substantivo qualquer? Não. Ela quer um vocábulo substantivado. Tá, então, presta atenção. O que você vai marcar aí tem que ser um substantivo. Mas não pode ser um substantivo qualquer. Um substantivo que derivou de outra classe. Ou seja, uma palavra que normalmente não é substantivo, mas que virou um substantivo. Entendeu? Posso ir? Questão top, ó. Letra A. O corpo é um dos nomes da alma. E não o mais indecente. Indecente aqui é o quê? Então, ó. Indecente aqui é adjetivo. Por quê? Porque existe um substantivo implícito. O corpo é um dos nomes da alma e não o, deixa eu colocar aqui, o nome mais indecente. Então, repare, indecente é adjetivo de um substantivo implícito. Foi por isso que lá na teoria eu te falei que adjetivo tanto pode se referir a substantivo claro ou substantivo implícito. Não é a letra A. Muita gente na prova marcou a A, porque falou assim, esse artigo substantivou indecente. Não, ele não substantivou não, porque existe aqui um substantivo implícito. Adriana, mas como é que eu sei? Porque você leu o que veio antes. O corpo é um dos nomes da alma e não o nome mais indecente. Entendi. O mais indecente dos nomes da alma. Então, como ele já tinha falado nomes aqui, você teria que ver que nome estava implícito. Por isso não é a A. Entendi, Dri. Anote tudo, hein? Anote tudo. Ó. Esse artigo está se referindo a um substantivo implícito. Indecente é o adjetivo dele. Por isso que não é a A. B. Se existe alguma coisa sagrada, esta é o corpo humano. Ó, a letra B não merece que você perca o tempo com ela. Humano, aqui eu sou feliz, porque ó, humano está ao lado de corpo. Corpo não é substantivo? É. Então, humano é adjetivo. Entendi. Então, aqui eu sou feliz. A letra B é melhor que a A, porque na A, indecente nem tinha um substantivo claro, mas aqui o substantivo está claro. Então, veja, não é a letra B, que aqui é o adjetivo com o substantivo do lado dele. E eu quero um termo substantivado. Eu quero um vocábulo que tenha virado substantivo. C. A amizade mais sólida é aquela entre os iguais. Tá, entre os iguais. Iguais é o que aqui, Dri? Ó, iguais não tá com esse artigo antes, tá? Se tá com artigo antes, iguais é um substantivo. Adriana, mas ele não poderia ter um substantivo aqui implícito e ele ser o adjetivo dele igual à letra A? Não, a letra A é diferente da C, porque na letra A havia um substantivo mencionado anteriormente e ele veio aqui implícito depois. Aqui não. A amizade mais sólida é aquela entre os iguais. Ora, para eu dizer que iguais é um adjetivo, qual seria o substantivo dele? Não, não há nenhum substantivo implícito. Ele é o próprio. Resposta, letra C. Só que muita gente ficou em dúvida entre as letras D e E. Por quê? Ó, vem comigo. Que o teu corpo não seja a primeira cova do teu esqueleto. Tá. Qual é a classe gramatical de esqueleto? O teu esqueleto. Esqueleto aqui é substantivo. Com esse artigo eu sou feliz, ó. Esqueleto é substantivo, tá? Por que não foi a letra D? Porque a banca queria substantivação. E a letra D é o próprio substantivo. Ou seja, esqueleto é sempre substantivo. Não foi um vocábulo substantivado. Esqueleto é substantivo, sempre é substantivo na origem. Então, por isso não foi a D e por isso não foi a E. O espírito está pronto. Esse O está mostrando que espírito é um substantivo e é substantivo e não vocábulo substantivado. Entendeu a diferença entre as letras C, D e E? As letras D e E são iguais e são diferentes da letra C.
Nas letras D e E, eu tenho 2 substantivos. E na letra C, eu tenho um vocábulo que foi substantivado. Entendeu agora a dica 4? Não confunda substantivo com vocábulo substantivado. Se a banca te pedir um vocábulo substantivado, a alternativa que você vai marcar não vai ser um simples substantivo. Vai ser um substantivo que derivou de uma outra classe gramatical. Por isso a resposta foi letra C. Tá bom?